administrador, o gestor, sabe muito bem disso, não é? Então, muitas vezes, ele tem um problema na mesa que ele precisa de insumos, ele precisa de subsídios para conseguir compreender e resolver. Ele começa a pedir coisas. Me traga isso, me traga aquilo, me traga o outro processo, o anterior a esse. Né? Por quê? Porque ele quer se subsidiar de informações para tomar a melhor decisão. Quando essas informações não estão disponíveis, porque esses documentos não são localizados no arquivo, ele adia a tomada de decisões. Então, nós, como cidadãos, né, porque nós ocupamos esse duplo papel, como servidores públicos, nós somos, antes de tudo, cidadãos. Nós nascemos cidadãos e nos tornamos, em algum momento, servidores públicos. Né? Então, nós nunca podemos abrir mão também dos nossos direitos de cidadania, além dos direitos funcionais que, obviamente, a gente adquire depois que ingressa no serviço público. Né? E existem documentos que atestam esse ingresso nosso no serviço público. E eles serão fundamentais quando nós quisermos nos aposentar. Né? Então, se esses documentos não forem localizados, também não poderemos exercer direitos funcionais. Então, muitas vezes, o servidor só cai a ficha do servidor da importância do documento quando ele não consegue se aposentar ou exercer algum direito, não consegue incorporar algum valor a mais no salário, porque faltam provas, faltam documentos que testemunham que ele faz jus àquele direito. Né? Então, nós temos direitos de cidadania e direitos funcionais, e os documentos nos ajudam a exercer esses direitos e a comprovar que nós somos dignos dele. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje, né, ao longo da nossa conversa. Eu vou deixar um espaço ao final para as perguntas, mas acho que, em função da transmissão, é melhor que eu faça toda a minha apresentação e, na sequência, vocês possam perguntar. Então, eu quero apresentar aqui para vocês, antes de mais nada, a minha instituição. Né? Eu trabalho no Arquivo Público do Estado de São Paulo, é um órgão do Executivo paulista, é o órgão central do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo. A Assembleia é um outro poder, portanto, tem o seu próprio arquivo, as suas próprias normativas a respeito disso, de acordo com a nossa legislação. Mas o nosso arquivo define regras de gestão documental para todos os órgãos da administração direta e indireta do Poder Executivo estadual. Não é? Então, as tabelas de temporalidade, as normas de produção de documento, de controle de trâmite, de eliminação, de preservação, é o arquivo público que define nessa condição de órgão central e coordenador do sistema de arquivos. Nós formulamos, portanto, a política, e eu insisto sempre em dizer que nós fazemos política pública. Né? Por que a gente fala que faz política pública? Porque o direito de acesso à informação, o direito a esse legado que nós produzimos e que conta o que a administração fez ao longo do tempo, é um direito que precisa ser resguardado. Né? E nós conseguimos resguardar isso se nós conseguirmos disponibilizar a todos aqueles que desejam a informação no tempo e a hora que eles precisarem dessas informações. Então, é uma política que tem uma finalidade social. Guardar os documentos públicos, organizá-los, eliminar o que pode ser eliminado, e preservar o que deve ser preservado e tornar isso acessível, disponível para consulta, para pesquisa, né, de qualquer interessado. Não só do pesquisador profissional, de qualquer cidadão, de qualquer estudante. Né? Muitas vezes as pessoas não conhecem o Arquivo Público do Estado. Se vocês forem ao arquivo, que fica ali em frente ao terminal Tietê do metrô, vocês vão ver um prédio, né, de 10 andares guardando documentos. Desde o século XVI, os documentos mais antigos da administração pública estadual, desde 1578, que é o inventário de um sapateiro. Né? Este inventário de sapateiro tinha uma função administrativa lá. O sapateiro era um ofício mecânico, muito valorizado à época, vinha dos antigos ofícios da Idade Média.
Era um conhecimento muito especializado, que se passava de pai para filho. E os equipamentos, os materiais, né, os instrumentos de trabalho de um oficial mecânico, podia ser sapateiro, marceneiro, oleiro, né, ele deixava para os filhos, assim como o conhecimento, ele também transmitia para os seus filhos. Então, veja que ele fez até um testamento, né? Por quê? Porque ele queria deixar direito de herança para os seus descendentes. Esse documento tinha um valor jurídico lá. O que ele resguardava? O direito de herança. E depois disso, depois que os seus descendentes usufruíram desse direito, esse documento agora comprova o quê? Esse documento é fonte para pesquisa. Através da análise dos inventários e testamentos do século XVI e XVII, a gente consegue construir história social, né? Então, vocês vejam que o primeiro livro considerado de história social do Brasil, que é Vida e Morte do Bandeirante, de Alcântara Machado, que é da década de 20, só foi possível graças às pesquisas que ele fez nesses inventários e testamentos que estão lá preservados no Arquivo Público do Estado. Então, por meio dos inventários, ele percebia quais eram os utensílios domésticos usados à época, como que eles se vestiam na Vila de São Paulo, né? Na recém-fundada Vila de São Paulo, como as pessoas se vestiam, como elas moravam, quais eram o mobiliário, né? os móveis das residências, qual era a dieta, né? alimentar dessa população. Então, através do estudo dos inventários e testamentos. Então, aquele valor administrativo jurídico inicial que determinou a produção do inventário já não existe mais. Muitas gerações já se passaram. Ninguém mais vai reivindicar ser descendente daquele sapateiro. Agora, esse documento serve como fonte de pesquisa para se construir conhecimento, né? E é assim que são todos os documentos. Eles nunca nascem para fazer história. Não obstante, muitos deles o farão, né? Porque serão as fontes sobre as quais os historiadores, não só historiadores, né, se debruçarão para construir conhecimento. Eu costumo dizer o seguinte: a gente não pode imaginar que só historiador constrói conhecimento, né? Então, os médicos pesquisam, os engenheiros pesquisam, os arquitetos, os advogados, não é? E eles pesquisam em documentos para construir conhecimento. Então, não é só o historiador que faz pesquisa nos arquivos e que se utiliza dos documentos como fonte para a construção de conhecimento. Então, a gente tem que ampliar o acesso desses profissionais todos aos arquivos. Eles precisam entender, né, todos esses profissionais, que esses documentos estão lá disponíveis para que ele possa construir novas abordagens sobre o passado, porque a história está sempre sendo reescrita, infinitamente, né? Então, na década de 20, o Alcântara Machado olhava para o século XVI por meio dos inventários e testamentos e via certas coisas. Hoje, se a gente for ler os inventários e testamentos, a gente vai ver coisas que o Alcântara Machado não viu. Ou a gente terá dificuldade de enxergar o que ele enxergou, porque nós estamos situados em pontos diferentes no tempo, né? E nós somos pessoas do nosso tempo. Nosso olhar é muito condicionado à cultura, aos valores, aos costumes da época em que nós nascemos e nos formamos. Então, nós temos um olhar comprometido, digamos assim, historicamente. Nós olhamos com o olhar da nossa época, né? Esse olhar não é neutro nunca, porque ele reflete a época em que nós nascemos e nos formamos e atuamos. Então, o arquivo público, ele é este órgão que formula a política de arquivos e de gestão, e ele guarda esses documentos antigos da administração estadual, antes de haver divisão de poderes, né? Divisão de poderes, vocês sabem que é uma coisa recente, historicamente falando, né? Do século XIX. Até século XIX, o poder executivo, legislativo e judiciário era exercido pela Câmara Municipal, né? Então, era a instituição que representava, né, todos esses poderes. Depois foi havendo a especialização, né, em cada um dos demais
poderes. E o arquivo também coordena, e muita gente acha estranho, coordena a política de acesso à informação. Aí muita gente fala, mas o que tem a ver um arquivo mexer com acesso à informação? O que tem a ver a CADA, que cuida de avaliação de documentos, colaborar com os SICs, que são os serviços de informações ao cidadão, né? Tem a ver é aquilo que eu disse para vocês, as informações estão registradas em documentos, né? Aí você fala assim, em papel? Não, não só. Nós temos os documentos digitais também. As bases de dados, para nós, têm natureza de documento de arquivo, porque elas registram atividades institucionais. Elas têm consistência, elas têm fé pública, não é? Eu posso confiar naquele dado oficial. Então, são documentos digitais e precisam ser tratados adequadamente, porque, embora eles conservem todas as características típicas de qualquer documento público, ele tem um suporte diferenciado. Então, precisamos ter uma política de gestão mais cuidadosa, inclusive, porque o digital é mais exigente que o papel. Por incrível que pareça, o papel é um bravo guerreiro, ele resiste. Ele dá sinais, né, de que alguma coisa está acontecendo de errado e te dá tempo, muitas vezes, de tomar providências. O digital, se a gente não tiver uma política de segurança e de preservação, ele simplesmente desaparece. Um dia ele está lá, no outro dia ele não está mais. Então, é preciso haver investimento do poder público ao longo do tempo para manter esses registros disponíveis pelo tempo que for necessário, né? Então, se as pessoas acham que é difícil fazer gestão documental com papel, então eu não tenho uma boa notícia para dar para vocês. A gestão documental de documentos digitais, além de todas as dificuldades inerentes à gestão dos papéis, ainda traz desafios novos, como esse da segurança, né, e da preservação. Então, o mundo inteiro está preocupado com isso, a Unesco está preocupada com isso, muita da memória da humanidade já se perdeu, porque ninguém se preparou para o uso dessa tecnologia. Ela chegou muito antes de normativas técnicas, ela chegou muito antes de normativas legais, né? E todo mundo foi incorporando as rotinas de trabalho. Então, muita coisa nós já perdemos. E a gestão documental existe para isso, para que a gente possa eliminar o que pode ser eliminado, né? Não ter esse custo, esse ônus de guardar coisas desnecessárias, e preservar aquilo que deve ser preservado, não por decisões subjetivas, assim, eu acho que isso deve ser guardado, mas por um trabalho de análise do tipo de informação que está ali registrada no documento. E em função da densidade dessa informação, então, o documento será preservado, né? Então, é um estudo, é uma análise que envolve aspectos administrativos, legais, jurídicos, né, técnicos, e por isso que é sempre feito esse estudo por uma comissão, sempre um colegiado, que é a Comissão de Avaliação de Documentos, e no nosso caso do Executivo a gente chama ED-Acesso, né, Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso. Porque se a gente não organizar bem os documentos, não tratar, indexar bem as informações, você não consegue recuperá-las quando precisar delas. E não precisa ir muito longe. Lembra de você que você tem que fazer imposto de renda, né? Onde estão os documentos todos que você vai precisar? Muita gente aproveita os feriados, porque, gente, está uma bagunça, não é? Está tudo misturado. Eu não sei, misturei os anos todos, não é? Os irmãos misturaram, o pai com a mãe, está tudo misturado. E agora? Agora é preciso um mutirão familiar para processar aquelas informações todas. Então, veja, se isso nos causa transtornos na vida pessoal, você imagina na vida de uma instituição, na vida de uma organização, que produz um volume infinitamente maior do que nós, no nosso dia a dia, né?
Então, é assim, não dá para continuar produzindo desordenadamente para um dia dizer assim, agora depois a gente para e faz um mutirão para arrumar. Não dá. A gente tem que fechar essa torneirinha, tem que começar a implementar procedimentos, critérios que nos permitam já criar os documentos e as informações classificadas, né? Elas já nascem classificadas, nós já sabemos o que elas são, a temporalidade já está definida, inclusive previamente à produção dela. Porque senão a gente vai produzindo, acumulando, e aí nós ficamos com um legado, com uma massa documental acumulada, que nós nunca vamos dar conta dela. Né? E aí a gente começa a produzir documento digital. E o nosso colega da área de tecnologia fala, não tem problema, tem capacidade de armazenamento. Qualquer coisa a gente manda para as nuvens. Aí a gente se pergunta, mas eu quero pagar storage? Eu quero pagar para guardar informações desnecessárias? Eu quero preservar lixo digital? Não é porque eu tenho memória, e não é porque eu tenho armário em casa, que eu vou guardar tudo, mesmo que não é necessário. Eu tenho que guardar de forma racional aquilo que eu preciso, aquilo que me vai ser útil, não é? E no mundo digital a mesma coisa. Eu tenho que tratar essa informação e saber o que posso ou não ser eliminado. Você vai estar gastando dinheiro inútil contratando uma empresa terceirizada para guardar documentos que poderiam ser eliminados, se a gente tivesse uma tabela de temporalidade que indicasse os prazos de guarda do documento. Então, você paga para alguém guardar para você o que você já poderia eliminar. É um gasto irracional de recurso público. Da mesma maneira, você guardar tudo que você produz digitalmente só porque você tem memória, significa que você vai pagar storage, você vai comprar memória para guardar também aquilo que não é necessário. Então, continua sendo um gasto irracional do dinheiro público, né? Então, em nome do princípio da economicidade, nós temos que ter critérios para eliminar o que pode ser eliminado, no mundo físico ou no mundo virtual, e para preservar o que deve ser preservado. E isso é um dever de todos nós, da administração. O que nós temos com isso? O que nós temos a ver com a gestão documental enquanto servidores? Bom, ressalvado o aspecto de que, antes de tudo, o servidor é um cidadão e deve exercer os seus direitos de cidadania, o servidor também atua pautado, não é, nesses princípios definidos no artigo 37 da Constituição Federal, e que é a nossa bússola, né, é o nosso norte, com base nesses princípios que nós atuamos e desenvolvemos as nossas atividades. A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. O que será que esses princípios da administração pública têm a ver com gestão documental e tratamento da informação? Eu diria que tudo. Tem tudo a ver, não é? A legalidade depende do registro dos atos. A eficácia jurídica dos atos administrativos depende da publicidade e da legalidade, da conformidade desses atos com a legislação que disciplina determinada área de atuação, né? A impessoalidade também, não é? Qualquer decisão precisa ser registrada de forma isenta, com base em outros registros, né, que comprovem fatos. A moralidade, né, porque se você tem um rito, né, de registro dos atos administrativos, evidentemente que é mais fácil para os órgãos de controle auditar, né, auditarem esses registros e detectarem eventualmente desvios, não é? Ou atos ilícitos, irregularidades. Então, não dá para exercer controle, exercer auditoria em todas as atividades públicas, se esses atos não estiverem registrados. Então, nós dependemos dos documentos.
A publicidade idem, né? Quer dizer, a publicidade no sentido de tornar público o ato, né? Então, publica-se no Diário Oficial, publica-se nos sites institucionais. Mas não só isso. Agora nós temos uma lei de acesso à informação que, mais do que publicar formalmente os atos administrativos, exige que qualquer informação pública esteja disponível, né? Exige a transparência da gestão pública em todos os seus aspectos. E não só no aspecto financeiro, como muitas vezes a gente observa mais, né? A tal da transparência fiscal, disponibilizar os documentos que comprovem a execução orçamentária. Não, a lei veio para dizer, isso também, mas isso já estava previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós temos que disponibilizar agora todos os demais documentos, informações e dados sobre qualquer ação ou atividade executada no âmbito do poder público. E a eficiência? O gestor, o técnico, né, que também é um servidor, né, da área técnica, da área administrativa, ele depende da disponibilidade dos registros para exercer suas atividades, né, as suas funções. Quantas vezes nós não adiamos as decisões ou nós não demoramos mais para executar o nosso trabalho porque nós dependemos de outros documentos, de outras informações, de outros servidores, né, que não comparecem com aquilo que de fato nos interessa e nos é necessário. Então, nós adiamos também a nossa ação. É um efeito em cadeia, né? Isso vai causando morosidade na administração pública. E o cidadão percebe isso com clareza e reclama, e com razão, né? Então, os documentos, quando organizados, as informações, quando disponíveis, realmente agregam celeridade, né, para a administração pública. E por que isso, né? Por que os princípios da administração pública que norteiam o nosso trabalho como servidores, por que eles têm tudo a ver com gestão documental? Porque a gestão documental, qual é o objeto de reflexão da gestão documental? Os próprios documentos. E aí, se a gente pensar o seguinte, é possível existir uma administração pública sem documento? Tem gente que imagina que sim, né? Quando as pessoas falam assim, olha, agora a gente não vai mais produzir papel, vamos desmaterializar o papel, vamos agora produzir digitalmente os nossos documentos e, portanto, a gente não precisa mais desses documentos convencionais, né? E você não vai usar o papel para produzir os documentos, mas os documentos continuarão sendo gerados num suporte diferente, em bits e bytes, né? Mas ainda assim é um suporte. Vocês tiveram uma palestra com o professor Humberto Inarelli, né? Ele, não sei se ele contou essa história, mas eu gosto dessa história dele, que diz que ele levou lá um CD, né, para análise na USP, num microscópio de alta resolução, e que dá perfeitamente para enxergar os bits e bytes, que eles têm existência no mundo físico. Eles não existem virtualmente, né? Existe materialidade nos documentos digitais. Nós temos os suportes digitais, que são muito frágeis, inclusive. Nós temos toda a infraestrutura tecnológica, onde os documentos e as informações estão registradas. Então, às vezes fala assim, vamos armazenar nas nuvens, e muita gente acha que está na nuvem mesmo, né? Mas onde está esse servidor? Onde estão as máquinas que estão guardando e protegendo aquelas informações? Elas existem no mundo físico e estão em alguma parte do território do planeta. E, inclusive, isso nos impõe desafios bastante sérios, né, relativo à soberania, por exemplo. Se os nossos servidores estão no território americano e todo o nosso patrimônio documental, informacional, está sediado lá, será que isso pode causar algum problema de soberania?
Então, eu acho que esses aspectos a gente vai precisar pesar, né, na hora de definir que tipo de documentos vamos gerar, onde nós vamos armazenar, que tipo de nuvem, se pública, se privada, né, e regular essas coisas todas. Veja que a tecnologia ela avança muito mais rapidamente que a legislação. Nós não temos ainda legislação para regular todos esses aspectos. Nós temos vários vácuos legislativos sobre vários aspectos relacionados à tecnologia da informação e comunicação. E, no entanto, ela está presente no nosso dia a dia, né? De forma inexorável. Não tem como voltar para trás, não tem como recuar, mas a gente agora precisa regular isso com procedimentos que nos deem mais segurança, né? Na hora de preservar esses registros que devam ser preservados. Então, os documentos públicos, independentemente do suporte, são eles que registram, e mais do que registram, eles viabilizam o exercício das funções e atividades. Eu não registro a compra, eu tenho que inicialmente pedir, justificar, tenho que autuar isso, não é? Transformar isso num processo, para ir para o jurídico, para ir para o financeiro. Isso tem que existir, senão a compra não será realizada. Não é? Então, a existência do documento viabiliza o exercício da atividade. Né? E na área técnica, a mesma coisa. Nós temos que fazer um projeto básico, nós temos que fazer uma planta, porque senão aquela atividade, a obra não vai sair. Não é que eu queira registrar a minha atividade. Ela é pré-condição para que a atividade possa ser autorizada e executada, e a gente possa pagar, inclusive, pelos bens e serviços que a gente quer adquirir. Então, o documento, ele não é o resultado indesejável de uma burocracia inútil, como muitas vezes a gente foi treinado a pensar. E isso faz parte de um pensamento autoritário. Vocês não se esqueçam que foi durante a ditadura militar que se criou um Ministério da Desburocratização, no finalzinho do regime militar. E que temo muito, penso sobre isso, dá até uma tese, né, de doutorado. Será que se queria eliminar documentos? Não é? Será que foi uma forma de eliminar documentos sob o manto da modernização? Não sei, mas eu acho que é um aspecto interessante para a gente refletir. Não é? Porque houve, em 1979, a criação desse ministério, muitos documentos foram eliminados, e nós ficamos plenamente convencidos de que documento é burocracia inútil, e que modernizar é não ter documentos, é não ter papéis na mesa. Quando, na verdade, os documentos ele parece um cimento, né? Ele faz toda a mediação entre as relações sociais e da sociedade com o poder público. Não é possível uma sociedade civilizada sem documentos. Seria a barbárie, porque você não teria direitos assegurados. Seria a lei do mais forte. Então, eu não tenho receio de dizer que os arquivos fundam a civilização. Porque, a partir do momento em que o menos forte ainda assim tem direitos, não é? E que precisam ser respeitados, os documentos comprovam isso. Então, além de registrar, eles que garantem a eficácia dos atos e das ações administrativas. E apoiam o gestor e servem de evidência para esse gestor tomar decisões. Né? Por isso que a gente costuma dizer, os documentos eles têm o quê? Valor de prova. Né? Eles testemunham e comprovam que as coisas aconteceram daquela maneira. E é por isso que eles asseguram ou estão aptos a assegurar direitos. E é por isso também que os auditores do Tribunal de Contas, das auditorias de controle interno, né, quando chegam nas repartições públicas, já querem uma sala e começam a pedir documentos. Eles não querem muita conversa conosco.
O diálogo dos auditores, dos órgãos de controle, é com os documentos, com base no princípio da impessoalidade. O que dizem os registros, o que dizem os autos. E é a partir disso que esse auditor vai confirmar ou não determinadas hipóteses, ou determinadas suspeitas, ou vai conseguir indícios que comprovem alguma ação ilícita. Por isso que é tão fundamental a parceria entre os arquivos e os órgãos de controle. Né? E o Arquivo do Estado, por exemplo, está buscando muito isso. Já temos um termo de parceria com o Ministério Público, temos com a LESP, vamos renovar, e agora celebramos um outro, logo no começo do ano, com o Tribunal de Contas do Estado. Por quê? Porque como vai fazer controle das finanças públicas sem controlar os registros contábeis de receita, de despesa? Como vai cumprir a lei de... Não vou nem dizer a LAI, que é de 2011, né? Como vai cumprir a Lei 131, né, de responsabilidade fiscal, de 2009? Como que vai cumprir se os registros não forem preservados, tratados, disponibilizados nos sites institucionais, né? Como determina, inclusive, a LAI, né? Através da transparência ativa. Então, este valor de prova não esgota ainda todos os valores do documento, né? O documento tem também esse valor informativo. Pode ter um conjunto bem menor de toda uma vasta e volumosa produção documental, um subconjunto bem menor tem o que nós chamamos desse valor informativo relevante. E é esse valor informativo que é importante, então, para conhecimento, né? Para a produção de conhecimento e para se ter memória, para a memória das instituições, das empresas, das organizações, né? Sejam públicas ou privadas. Aqui eu tentei só recuperar, porque eu achei muito instigante o tema, né? O que eu, servidor, tenho a ver com isso, com a gestão documental? Então, eu fiquei pensando, vamos lá ver o que diz, né, a nossa legislação, especialmente a Constituição Federal, sobre os direitos do cidadão que necessariamente tem uma repercussão na administração pública como um dever, não é? Porque todo direito de cidadania tem um correspondente dever da administração pública. Então, olha só, a Constituição diz que todos nós temos direito à privacidade, que os nossos dados pessoais sejam respeitados, sejam protegidos. Claro que, evidentemente, isso implica numa ação do poder público e que recai sobre servidores, porque a administração pública é uma abstração. Nós somos a administração pública, não é? Qual é o nosso dever? De proteger a informação sigilosa e pessoal. Então, ao direito de ter privacidade do cidadão, corresponde um dever do servidor de proteger o que é sigiloso e pessoal. Isso está na Constituição, mas também foi regulamentado pela Lei de Acesso à Informação, a 12.527. Né? Agora, eu só consigo proteger o que eu conheço. Se eu não sei que documentos uma instituição produz, dentre aqueles documentos, quais os que têm algum grau de sigilo, dentre aqueles documentos, quais são os dados pessoais de cidadãos e de servidores, como é que eu vou proteger? Não é? Conhecer é condição prévia à proteção. E é por meio da gestão documental que nós vamos conhecer essa produção documental das instituições e vamos identificar quais merecem ser protegidas do acesso público. O direito à informação, direito de acesso à informação, conforme está no artigo 5º, de acesso a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, que está no artigo 37, direito à celeridade da tramitação dos documentos na administração pública, que também está no artigo 5º, direito do habeas data, de conhecer todos os registros que tem sobre você dentro de uma repartição pública, ter acesso a esses registros, inclusive solicitar retificação
se eles estiverem incorretos. Olha, todos esses direitos previstos no artigo 5º e 37 da Constituição têm um correspondente ali na administração pública como dever de promover a transparência fiscal, de promover a transparência da gestão pública, e isso está muito ligado ao princípio também da publicidade, né? De promover a gestão documental, que é outro dever do artigo 216, parágrafo 2º da Constituição. Então, veja aqui, todos os direitos de acesso à informação, registro, celeridade, habeas data, eles encontram o seu correspondente. Então, você, servidor, que atua, de alguma maneira, em atividades relacionadas aos arquivos, aos protocolos, à gestão das bases de dados, a gestão dos sites institucionais, você está envolvido no cumprimento desses deveres aí, de promoção de transparência, de promoção da gestão documental, né? Olha, o direito de acesso aos bens históricos e culturais, que também está previsto, direito à memória, né, que a gente gosta de dizer, nós que somos da área de história. Esse direito de cidadania, esse direito do cidadão, tem o seu correspondente dever na administração pública, que é promover e proteger o patrimônio documental, tal como aparece no artigo 216, parágrafo 1º da Constituição. De tal sorte que a gente pode observar que todos esses direitos do cidadão, elencados aqui, eles têm como fundamento, né, alguns princípios de cidadania da Constituição, que é de participação, direito à avaliação do serviço público e à qualidade, tal como aparece na Constituição, no artigo 37, parágrafo 3º. Em contrapartida, todos esses deveres do servidor da administração pública em resguardar aqueles direitos de cidadania encontram também respaldo nos princípios da administração pública, da legalidade, da publicidade e da eficiência, tal como aparece no caput do artigo 37 da Constituição. Então, se você, servidor, não tiver nada a ver com a gestão documental, eu não saberia dizer com o que você teria a ver. Não é? Porque é uma ação transversal, a gestão documental, a produção de documentos e de informações dentro do poder público. Né? É isso que embasa todos os atos e ações administrativas. Né? Então, naturalmente, nós que atuamos na administração pública, estamos comprometidos com isso, queiramos ou não, estejamos conscientes disso ou não. Muitas vezes ignoramos esse fato, não é? Olha, agora só para recapitular, então, a questão do direito de acesso e sua relação com a gestão documental, né? Veja que o artigo 5º, inciso 33 da Constituição, diz que todos os cidadãos têm direito a receber de órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, aí nós temos o artigo 5º, que depois vai ser regulamentado pela Lei de Acesso 12.527, pela LAI, de 2011. Olha, este artigo 5º dialoga com outro artigo, lá mais no final da Constituição, que é o 216, parágrafo 2º, mas há naturalmente um diálogo entre eles. Porque olha o que diz o artigo 216, parágrafo 2º. Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta, quantos dela necessitem. Veja que há uma relação estreita ali entre fazer a gestão e franquear a consulta. Organizar os documentos, tratar a informação e assegurar o acesso a elas. Né? Então, isso é importante que a gente observe as interfaces aí entre o direito de acesso à informação com o correspondente dever da administração pública em promover a gestão documental.
Por outro lado, né, eu costumo dizer que é o fio da navalha, porque se de um lado nós como servidores, como administração pública, temos o dever de dar acesso, né, às informações, tal como previsto no artigo 5º, 33 da Constituição e na lei, por outro lado, nós temos igualmente o dever de proteger a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, né? Então, você pode ser penalizado se publicizar informações que são sigilosas ou pessoais, assim como você pode ser penalizado se você ocultar, se você desfigurar, se você retardar deliberadamente a entrega de uma informação que é considerada pública. Então, é um equilíbrio difícil, né? Esses dois direitos, exercer esses dois direitos, o direito de cidadania e de privacidade e o direito de acesso à informação, inclusive para controle das ações e dos atos de governo, para exercer controle social, né? Mas todo mundo aqui quer ter a sua privacidade resguardada por informações e dados que só o poder público custodia, né, e possui de nós, e nós somos obrigados a entregar essas informações involuntariamente, porque senão a gente não faz uso dos nossos direitos, né? Se você quer ser atendido num hospital, você tem que preencher uma ficha. Se você vai matricular o filho na escola, você tem que entregar os seus dados pessoais, né? Agora, o que o poder público está fazendo com os seus dados? Não é? Que usos ele está fazendo? Isso é uma coisa que nos preocupa, principalmente porque nós não temos ainda uma lei de proteção aos dados pessoais. Temos a lei, que faculta o acesso às informações que são públicas, né? Mas não temos a correspondente lei que protegeria os nossos dados pessoais. Então, isso ainda é uma lacuna na nossa legislação. Também me foi pedido para falar um pouquinho sobre a Lei 12.682 de 2012, que dispõe sobre a elaboração e o arquivamento de documentos em meios eletromagnéticos. Veja que essa lei, quando ainda era um projeto de lei, né, ela foi muito discutida, pelo menos pelos profissionais da área dos arquivos. Nós, no Arquivo Público, fizemos uma manifestação contra ela e conseguimos vetar o artigo 2º, o artigo 5º e o artigo 7º, né? Porque a ideia inicial era autorizar a eliminação dos documentos físicos depois que eles fossem digitalizados. E aí nós ponderamos, não, os documentos que têm esse valor para a memória, para a história, para a cultura, mesmo sendo digitalizados, eles devem ser preservados, né? Os originais precisam ser preservados. E aí a gente conseguiu segurar. Mas não sei por quanto tempo, porque tem esse PL aí 7.920, de 2017, que está em trâmite na Câmara Federal e que também pretende autorizar a eliminação de documentos físicos após a digitalização. E nós insistimos sempre que a eliminação só pode ser autorizada após o trabalho de avaliação e não após o trabalho de reprodução. Seja essa reprodução por xerox, né? Seja por microfilmagem, seja por digitalização, é uma cópia que você está gerando, né? Então, a única atividade que poderia autorizar a eliminação de documentos originais seria a avaliação documental, por meio das tabelas de temporalidade, né? Critérios elaborados por comissões multidisciplinares, aprovadas, tem todo um rito de aprovação, devidamente publicizadas, e aí sim a gente poderia rotinizar esse procedimento de eliminação no âmbito do poder público. Veja que essa lei, ela diz que o processo de... Não sei se o professor Humberto falou sobre ela. Falou? O processo de digitalização deverá ser realizado de forma a manter a integridade,
a autenticidade e, se necessário, a confidencialidade do documento digital, né, nos termos da infraestrutura de chaves públicas, a ICP Brasil, de 2002, e que deve protegê-los do acesso indevido, né? Então, nós temos que tomar cuidado quando a gente incorpora toda a sala, quase toda a mesa agora tem um scanner, né? E a gente começa a capturar essas imagens todas e gerar documentos digitalizados, né? Isso vai proliferando a produção de documentos, né? De forma desordenada, descontrolada, e depois nós temos o ônus de guardar isso tudo, guardar o que está no meio físico, guardar o que está no digital, sem saber exatamente o que é original, o que é cópia, né? Se aquilo é nato digital, foi capturado, se é uma imagem, se nasceu papel. Então, parece que, ao tentar resolver os problemas, a gente conseguiu complicá-los ainda mais, né? Veja aqui o que diz o artigo 6º. Os registros públicos originais, ainda que digitalizados, deverão ser preservados de acordo com o disposto na legislação pertinente. Então, isso já nos resguardou, né? A legislação pertinente seriam a Lei de Arquivos, a Lei 8.159, que diz que o documento só pode ser eliminado se o arquivo público autorizar, né? Isso no âmbito do Executivo, no âmbito do Legislativo, o arquivo aqui dentro da Assembleia, que faz as vezes desse arquivo público, se ele também autorizar. E depois de cumpridos os prazos previstos na legislação. Então, nós conseguimos segurar aqui. Agora, este PL, qual é o objetivo dele? O objetivo é autorizar a eliminação de documentos originais após a digitalização, né? E isso pode acarretar sérios prejuízos, né, ao nosso patrimônio documental. Porque o que vai prevalecer é se você digitalizou ou não. E não é esse o critério. O critério é se ele foi avaliado, se as informações nele registradas foram analisadas. E se eliminá-lo não causará nenhum prejuízo, nem para a administração, nem para a sociedade, né? Por quê? Porque, se assim não for, nós vamos reproduzir aquilo que a gente já poderia eliminar. É como contratar a empresa para guardar documentos sem aplicar as tabelas de temporalidade nessa massa documental. Então, eu pago para um terceiro guardar para mim documentos que poderiam ser eliminados. Então, é um prejuízo ao erário público, né? Porque é um gasto irracional de recurso. A mesma coisa vai acontecer. Eu vou contratar birôs de digitalização para digitalizar em massa, né, os documentos acumulados e depois vou eliminar esses originais, inclusive aqueles lá que são de guarda permanente e que estão misturados a outros que, sim, poderiam ser eliminados e nem sequer deveriam ser digitalizados, né, reproduzidos em outro suporte. Então, a gestão documental, ela trata dessa questão da racionalidade técnica com a guarda de documentos e de informações. Então, precisamos ficar atentos aí a esse PL. Agora, minha opinião pessoal, acho que a matéria precisa ser regulada. Não é? Eu acho que, às vezes, a gente demora muito para definir regras e as coisas vão acontecendo, porque a administração não para. Essas iniciativas de modernização, elas são muito frequentes, né? A tecnologia vai sendo incorporada de forma caótica, né? E aí, quando a gente vê, já perdeu muita coisa. Então, eu acho que, assim, é preciso regular isso, né? Eu não sou favorável ao PL, que está em curso, mas sou favorável a apresentar as emendas necessárias para corrigi-lo, corrigir os desvios, né, que ele apresenta. Atrelar a eliminação à avaliação e às tabelas de temporalidade, e dizer que os documentos digitais, mesmo aqueles que são considerados de guarda temporária, ou seja, um dia poderão ser eliminados, que eles sejam preservados pelo tempo necessário para a administração, de acordo com as tabelas. Então, se a gente
atrelar esse mecanismo da digitalização aos prazos das tabelas de temporalidade e a sua possível eliminação, então nós resguardaríamos aquele subconjunto menor, que são dos documentos de guarda permanente, né? Protegeríamos esse subconjunto menor. Aqui em São Paulo, como que o tema vem sendo tratado, né? Nós, infelizmente, temos uma lei, foi a melhor que pudemos ter, né? E cada lei no seu contexto, né? Suas condições de possibilidade histórica. Mas nós sentimos muita falta na lei de se falar em gestão documental, de se falar em arquivos. Então, você fala na informação como se fosse uma borboleta sobrevoando as nossas cabeças, né? E a informação, ela está registrada, portanto, ela virou documento, e isso tem que ser regulado. E a lei não falou sobre isso, foi uma omissão grave da lei. Porque o gestor pode imaginar que é possível fazer gestão da informação abandonando os arquivos. Ele pode imaginar que é possível fazer gestão da informação, né, sem organizar os documentos, sejam eles em papel ou digital, não importa, né? Então, isso é um equívoco de entendimento e que a lei acaba permitindo pela omissão em não falar dos documentos e dos arquivos. Em São Paulo, nosso decreto 58052 de 2012, que regulamentou a lei no âmbito do Executivo paulista, deixou muito claro, nós temos um capítulo inteiro falando sobre a gestão documental e dizendo que o direito de acesso à informação será assegurado por meio de uma política de arquivos e de gestão de documentos, né? Um dos itens é esse, não é o único, né? Não é suficiente, mas é um requisito fundamental para se assegurar o direito de acesso à informação. Então, acho que foi um avanço muito grande aqui em São Paulo, única regulamentação no cenário nacional que tratou do tema da gestão documental, né? Veja que nós falávamos na relação estreita entre a gestão documental e os órgãos de controle. E, de fato, né, a nossa Constituição diz que a fiscalização do Estado será realizada, né, será exercida pela Assembleia Legislativa mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Ali no controle externo, nós temos o Tribunal de Contas, vinculado à LESP, o Ministério Público e a própria sociedade, que exerce controle social, né, que é um direito social previsto na nossa Constituição Cidadã de 88. E o nosso controle interno, no caso do Executivo paulista, ele é coordenado pela Coordenadoria Geral da Administração, né, que é a CGA, que pertence também à Secretaria de Governo. Então, as ações de auditoria e controle dependem fundamentalmente de arquivos e de documentos organizados, não é? Porque é ali que estão as provas. Sem arquivo não tem prova. Sem prova não há comprovação do ilícito. E sem a comprovação do ilícito não há penalização. Portanto, continuaremos sendo um país da impunidade, não é? Sem arquivos, sem documentos disponíveis, não conseguiremos responsabilizar ninguém por algum desvio ou algum ato de improbidade. Então, é muito importante os arquivos se aproximarem, os grupos, né, de servidores que atuam na gestão documental se aproximarem dos órgãos de controle, para se reforçarem mutuamente. Eles dependem dos arquivos e dos documentos para trabalhar. E nós poderíamos fortalecer a nossa ação em proteger esses documentos, fazer a gestão adequadamente, com o apoio dos órgãos de controle, que são geralmente ouvidos, né, dentro das instituições, das organizações. No âmbito do Estado, a gente já tem um arcabouço legal sobre esse tema, totalmente estruturado, né? Nós temos mais de 20 decretos estaduais, temos 4
instruções normativas publicadas, né? Então, é uma área já bastante regulada, porque nós temos um sistema de arquivos que nasceu em 1984, ainda no governo do Franco Montoro, primeiro governador eleito democraticamente após o período da ditadura militar. E é muito significativo isso. Por que um governador eleito democraticamente se preocupou em criar um sistema de arquivos para o Estado, né? A ideia, àquela altura, tinha muito a ver com a apuração de irregularidades no âmbito da administração e de assegurar direitos aos perseguidos políticos e também desaparecidos, né? E somente os arquivos poderiam revelar onde estavam, quem foram, né? O que aconteceu com eles. Então, tinha muito a ver com a proteção de direitos humanos, né? E também a punição do Estado autoritário que praticou esses excessos, essas irregularidades. Mas não só isso, né? Quer dizer, isso foi um estopim para todo esse movimento de organizar os arquivos. Mas também se percebeu que a eficiência administrativa, a celeridade dos processos de trabalho dependiam da qualidade desses registros, né? E de procedimentos de controle desses documentos. Então, é muito significativo isso para nós, que essa preocupação com os arquivos tenha ocorrido logo aí na primeira metade da década de 80. Na segunda metade, também a nossa legislação determinou que fossem instituídas comissões de avaliação de documentos, de arquivo à época, né? Depois nós mudamos o nome para Comissão de Documentos Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso, depois da LAI, né? Então, cada órgão, cada secretaria, cada entidade da administração indireta precisa ter esse grupo formalmente constituído para pensar a gestão documental. Nós temos um legado de muito preconceito em relação aos arquivos e aos documentos, né? As pessoas imaginam que arquivo é um trabalho operacional. Pegar o processo, botar na caixa, pegar a caixa, etiquetar e colocar numa estante, né? Mas não é. Então, não é. Se a gente for pensar assim, o que eu posso eliminar? O que é de operacional nisso? O que é sigiloso? O que é pessoal? Não é? O que eu tenho que colocar no site da minha instituição? O que eu tenho que proteger? O que eu posso eliminar agora? O que eu posso eliminar daqui a 10 anos, daqui a 60? É um trabalho de natureza intelectual que envolve muita pesquisa, tanto na legislação, que regula todas essas atividades, né, quanto no próprio teor informativo dos documentos, na análise, que é um processo analítico tipicamente arquivístico. Analisar, não é, o teor informativo dos documentos, o significado daquela informação. E, a partir daquilo, construir critérios para regular a guarda, né? O que deve ser guardado, por quanto tempo, o que pode, depois de cumprido esse tempo, esse prazo, ser eliminado. Em 2004, nós tivemos um outro avanço grande na legislação. 2 decretos, um que definiu regras para avaliação, eliminação e preservação de documentos, que é o 48.897, e um outro que publicou um documento que é referência hoje para nós, que é o plano e a tabela de temporalidade das atividades meio, que nós construímos por meio de uma metodologia funcional, e que é a referência que os órgãos estaduais têm para praticar a guarda de documento, para praticar a eliminação também. Nós conseguimos identificar, mapear, né, 7 grandes funções administrativas, que envolvem a produção de quase 800 tipos documentais, identificar toda a legislação que regula cada uma dessas atividades que produziram os documentos, para definir prazo e o que vai se fazer com o documento depois, se vai eliminar ou não, né? Então, é um trabalho extenso de pesquisa,
foi parcialmente financiado pela FAPESP, foi concluído e publicado como decreto no ano de 2004. Durou 3 anos esse projeto de pesquisa, né? E aí nós conseguimos esse levantamento exaustivo de todos os documentos das atividades meio. Em 2009, o arquivo público foi reestruturado. Em 2010 e 2016, nós criamos um sistema para fazer a gestão arquivística dos documentos do Estado, que é o SPDoc. Depois regulamentamos a LAI, né, que é o Decreto 58.052, e também aprovamos um manual de procedimentos para protocolo. Muita gente não se preocupa, né, com a produção do documento, só se preocupa com ele depois que vai para o arquivo. Acha que ele não é de ninguém na fase em que ele é gerado, né? Cada um faz do jeito que quer, exerce o controle que quiser, não há padrões pré-estabelecidos, e isso é muito ruim, né? Veja que uma administração tão antiga quanto a nossa, só fomos ter esse conjunto de normas e procedimentos padrão para o Estado todo no ano de 2014, né? Para que todos pudessem produzir os documentos da mesma maneira. A gente sempre costuma dizer que a gestão começa com a produção do documento, né? Mas nós que estamos pensando no digital, mais do que nunca sabemos que a gestão começa antes da produção do documento. Porque se o documento vai ser gerado em sistemas informatizados, o próprio desenvolvimento do sistema é da nossa conta. Nós temos a ver com isso, né? Porque é o sistema que vai gerar o documento. E nós precisamos garantir que esse documento permaneça autêntico, íntegro e preservado pelo tempo que for necessário. Então, nós temos que definir, junto com as equipes de desenvolvimento, os requisitos desses sistemas informatizados para produção e armazenamento de documentos digitais. Então, muitos de nós que trabalhamos na área diz, mas eu não sou da área de TI, né? Eu não tenho obrigação de saber disso, eu também não sou, né? Também não tenho conhecimento aprofundado sobre isso. Mas a gente sabe dizer como é que o documento tem que ser. Agora, como assegurar isso? Cabe aos nossos colegas da área de tecnologia, né? Nós temos que dar a receita do bolo e dizer, olha, isso tem que ser mantido, não é? Nós temos que ter segurança, tem que ter senhas de acesso, controle de acesso, níveis de acesso, né? Tem que ter trilha de auditoria, a gente tem que saber quem entrou, quem alterou, né, os documentos, as informações. Agora, como eles vão fazer isso, realmente eu não tenho a menor ideia. Não é a área da minha especialidade. Mas eu sei dizer que isso tem que ser feito, né? E eu tenho que dizer também o seguinte, eu não posso perder o documento antes de fim do prazo dele. Então, esses prazos precisam ser observados. Como você, da área de tecnologia, vai fazer isso, também não sei. Mas é necessário que seja assim. E determinados documentos têm que ser preservados para sempre. São considerados de guarda permanente. Aí a pessoa vai dizer, nossa, como assim para sempre? 10 anos? Porque a área de tecnologia pensa o longo prazo como 10 anos. Aí a gente, quando fala em séculos, em milênios, né? Fala assim, não, o inventário do sapateiro tem quase 500 anos. Então, imagina que um documento digital de guarda permanente estivesse sendo gerado hoje. O desafio para os nossos colegas da área de tecnologia é como tornar esse documento disponível para daqui a 500 anos. Não é só preservado. Eu tenho que ter condições de ler essa informação, não é? E a nossa relação com essa informação digital, ela está mediada, ela não é direta. Hoje, por exemplo, se eu pego o inventário do sapateiro, o máximo que eu preciso de equipamento é uma lupa. Né? Entre eu e a informação está a lupa e conhecer um pouco da caligrafia da época, de paleografia. Né? Com isso, eu tenho acesso à informação. A informação digital, não. Né? A minha relação com essa informação digital, ela vai ser mediada pelo equipamento, pelo hardware, pelo programa, que é o software, e pelo formato em que o documento foi produzido. Então, eu tenho 3 elementos que fazem a mediação, né, entre mim e a informação.
Se eu não atualizar isso permanentemente ao longo do tempo, então essa informação não estará disponível, ainda que esteja preservada. Eu não vou conseguir ler, não vou ter acesso direto a ela, né? Então, veja, o desafio é de grandes proporções, não é à toa que a Unesco está fazendo campanhas para preservar o patrimônio arquivístico digital. Muitos governos já perderam, nós já perdemos, vocês aqui certamente também já perderam, porque a tecnologia foi incorporada muito antes de ter qualquer procedimento de segurança, não é? E a gente está aprendendo com os erros, correndo um pouco atrás do prejuízo. Então, é importante que esse tema se transforme em objeto da nossa reflexão, não é? Porque, olha, é uma catástrofe de grandes proporções a gente perder o acesso à memória. Você perdeu o acesso ao passado, não é? Você cria toda uma geração, né, desmemoriada. A ficção científica já tratou dessas coisas. Vocês já devem ter visto, né? Quer dizer, apenas alguns controlam o conhecimento e a informação. E uma legião de outros estão excluídos deste conhecimento e dessa informação. Imagina se você começa a, gerar crianças que nasçam num mundo em que elas não têm acesso a esse conhecimento e essa informação. Vai ser um exército, né, de pessoas completamente manipuláveis, porque este conhecimento só vai estar acessível para alguns eleitos, alguns privilegiados, né? Então, democratizar o acesso à informação e ao conhecimento é fundamental, né? E isso depende dos arquivos. Tem a ver conosco, tem a ver com os documentos. Veja que no nosso plano plurianual do Executivo, né, só estou dando como exemplo para vocês, de 2016 a 2019, foi feita uma audiência pública eletrônica e presencial, para se saber o que o cidadão esperava, né, o que ele gostaria que fosse priorizado no plano plurianual. Gestão pública eficiente e combate à corrupção ficou em terceiro lugar, né? Provavelmente depois de saúde e educação. Então, o cidadão ele tem essa consciência de que nós precisamos ter uma gestão pública mais eficiente e que precisamos combater a corrupção, né? Os arquivos são aliados desse combate, porque, como eu disse para vocês, sem provas não há nenhum tipo de penalização. E os documentos é que constituem provas, né? As políticas de gestão documental, então, precisam andar de mãos dadas com esse trabalho de auditoria e de controle, né? Tanto interno quanto externo. Então, nós precisamos ter aí mecanismos de controle interno, externo e controle social também, que é um direito social fundamental consagrado na Constituição de 88. Temos que ter ações de fiscalização, né, para verificar a conformidade do que nós estamos fazendo com as normas técnicas e as normas legais. Então, arquivo, produzir documento é uma coisa séria demais para se improvisar, para se fazer como cada um acha que deve ser feito. Tem que ter procedimentos técnicos que precisam e devem ser observados. Mesmo porque, se esses procedimentos não forem cumpridos, isso impacta, inclusive, o valor de prova do documento, né? O documento ele depende dos seus aspectos formais e de conteúdo para ter valor de prova. E se a gente prejudicar esses aspectos, a gente prejudica a eficácia do documento, né, para que ele cumpra a sua finalidade. E temos também que prever penalização no âmbito administrativo e judiciário, responsabilidades, sanções, para que, se esses procedimentos técnicos e essas normas legais não forem cumpridas. Voltando àquele princípio da administração pública, né, da transparência, da gestão pública, transparência fiscal,
que foi regulamentado pela lei. Quando se fala em acesso à informação, nós estamos falando nesse duplo aspecto, da transparência ativa e a passiva. Eu não gosto dessa denominação, mas pegou a CGU, começou a falar transparência ativa e passiva, e todos os manuais começaram a falar assim e ficou. Mas por que eu não gosto? Porque a transparência ativa, o que é? É geralmente o recurso da tecnologia. Então, você sobe para o site as informações, né? Receita, despesa, projetos, relatórios da instituição. E deixa lá disponível para quem tiver interesse, independentemente de qualquer solicitação. Então, é uma ação proativa da administração. E a chamada transparência passiva é quando você responde no caso a caso, né? Então, o cidadão faz uma pergunta direta, ele não encontrou a resposta, as informações de interesse coletivo e geral que estão disponíveis no site não atenderam ao que ele deseja. Então, ele formula uma pergunta específica para o poder público, por meio do SIC, né? E vai ter um atendente que vai recepcionar aquela pergunta, vai tramitar internamente, vai formular a resposta e devolver, fornecer a resposta para ele. Então, há tanto trabalho, né, nessa atividade que é injusto falar transparência passiva, porque parece que você fica lá parado esperando o cidadão pedir. Você não pode ficar lá parado esperando ele pedir, você tem que estar trabalhando na gestão e no tratamento da informação. Porque senão, quando ele pedir, você não vai ter para oferecer, né? Então, a transparência passiva, na verdade, ela é todo esse trabalho de bastidor que a gente faz, organizando os arquivos, os documentos, indexando as informações para conseguir recuperá-las a qualquer tempo, quando a gente precisar delas. Eu costumo dizer que a gente precisa cumprir a lei, não é para atender ao cidadão. A gente precisa cumprir a lei para ajudar o gestor a ser mais eficiente, para ajudar os técnicos a serem mais eficientes, né? Porque sem informações, porque nós somos os primeiros usuários dos documentos e das informações que o poder público produz. Sequer é o cidadão, nós somos os primeiros usuários dessa informação, não é? Então, se ela não estiver disponível para nós, isso vai ter um impacto na nossa atividade, no nosso trabalho. Qual é, então, a relação entre, agora que vocês estão bem convencidos de que gestão é importante, né? Vou dizer assim, agora os rigores da lei. O que a lei diz para quem não respeita, né, os documentos, não cumpre, né, as determinações da lei de assegurar o acesso à informação? Quais são as responsabilidades dos servidores, né? Então, a gente sabe que isso está previsto no Código Penal, na Lei 9.605, de 98, que define os crimes contra o patrimônio cultural, no decreto que regulamentou essa lei, que é o 3.179, de 99, na Lei de Acesso à Informação, que é a LAI, a 12.527, de 2011, e também no nosso decreto estadual, no âmbito do Executivo, que regulamentou a LAI, o 58.052. Nós temos ali artigos específicos para falar sobre a penalização aos servidores que não cumprirem o que está definido legalmente. O Código Penal é bem claro, no artigo 305, destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro, de que não podia dispor. Pena, reclusão, de 2 a 6 anos, mais multa, se o documento é público, e reclusão de 1 a 5 anos, e multa se o documento é particular. Então, há previsão legal já, né, para penalização para quem destruir, suprimir ou ocultar documentos públicos. A Lei 9.605, de 98, também no seu artigo 62, diz: destruir, inutilizar ou deteriorar, né, documento, ou arquivo, ou registro, produzido e protegido por lei, a pena é de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Se o crime for culposo, a pena é de 6 meses a 1 ano
de detenção sem prejuízo da multa. E aí o decreto 3.179 de 99 define a multa. Então, ele regulamentou a lei 9.605. Né? Então, para esse delito de destruir, inutilizar ou deteriorar, vai ter uma multa que vai ser aí avaliada pelo juiz. À época, em 99, variava entre 10 mil e 500 mil reais, e o juiz, hoje, evidentemente, atualizaria esse valor. A Lei 12.527 também define, dos artigos 32 a 34, as penalidades, né, para os servidores que não cumprirem as disposições da lei, e o Decreto Estadual 58.052 também, dos artigos 71 ao 75. Basicamente, qual seria o delito? Negar, retardar, ocultar, subtrair, destruir, inutilizar informações ou documentos. E também o contraponto, né? Divulgar ou permitir a divulgação de informações sigilosas e pessoais. Então, se você não entregar a informação que é pública, é uma infração administrativa. E se você entregar uma informação que é sigilosa ou pessoal, também é uma infração administrativa. É o fio da navalha. Então, essas infrações administrativas terão como penalidade mínima a suspensão, ou poderiam ser enquadradas na LIA, né, na Lei de Improbidade Administrativa, a 8.429, que determina a perda do cargo ou função pública por violação aos princípios da administração pública. Aliás, essa é uma novidade. Essa lei que está sendo utilizada pelo Ministério Público quando da instauração dos inquéritos civis para apurar irregularidades na aplicação da lei. Não é? Então, não ter arquivo, não ter gestão documental, pode ser interpretado hoje, está sendo interpretado hoje pelo Ministério Público, como improbidade administrativa. Uma vez que a lei de arquivos está aí, uma vez que o dever da administração de promover a gestão está prevista na Constituição, então, não cumprir isso significa violar o princípio da legalidade da administração pública. Bom, agora que todos estão convencidos que é importante, né, fazer gestão, afinal de contas, o que significa isso? Olha, não é uma coisa só, né? A gestão é um pacote, é um kit, né? É um combo de coisas que envolvem desde a produção do documento. Tudo que diz respeito ao documento, desde o momento em que ele é gerado até o destino final, se eu decidir eliminá-lo ou preservá-lo para sempre. Então, todo esse fluxo, né, e todas as atividades envolvidas nesse fluxo é o que a gente dá o nome de gestão documental. Né? Então, esse conjunto de procedimentos, de operações que abarcam produção, a tramitação, o uso, a avaliação e o arquivamento dos documentos durante as suas 3 idades. Nós, da área, costumamos dizer que os documentos têm 3 fases, ou podem cumprir 3 fases, ou 3 idades. A idade corrente, ou primeira idade, né, a fase corrente ou primeira idade, quando o documento está tramitando, ele está resolvendo problemas. A segunda fase começa com o arquivamento, quando o documento é encerrado, o problema que ele tinha para resolver, ele já resolveu, e ele vai para o arquivo. Muitas vezes ele tem que aguardar prazos legais lá. E a terceira fase, ou terceira idade, que é a permanente, quando o documento, mesmo depois de cumpridas suas funções de caráter administrativo ou jurídico, ainda assim, eles precisam ser preservados pelo teor informativo que eles apresentam. Né? O cidadão tem direito de acesso à informação em qualquer momento, desde a produção do documento até a terceira idade. Ele tem acesso, tem direito de acesso a essas informações durante todo esse fluxo. Né? Idade corrente, a idade intermediária e a idade permanente. Antes da lei, imaginava-se
que só quando o documento ingressasse no arquivo permanente, ou chamado histórico, é que os documentos estariam plenamente disponíveis, não é? Então, a lei trouxe essa clareza de dizer que não é bem assim, não é? É evidente que documentos que vão instruir decisões precisam ser concluídos. Isso também está previsto na lei. Mas não são só os documentos antigos que estão disponíveis. Qualquer documento, qualquer informação, seja atual, seja mais antiga, ela tem que estar à disposição da sociedade, se o documento não apresentar nenhuma restrição de acesso. E a restrição de acesso é sempre em benefício da sociedade, jamais para prejudicar. A lei só permite restringir acesso se for em nome de algo maior, como, por exemplo, a segurança da sociedade, a saúde da população, né? Em nome dessas questões de interesse público, é que a gente poderia restringir o acesso. Nunca para proteger agentes públicos, nunca para ocultar ações administrativas consideradas ilícitas. Então, os arquivos não podem ser cúmplices, né, da impunidade, jamais. Então, o que a lei prevê é, você pode restringir o acesso se o documento tiver algum tipo de repercussão, né, na questão da segurança da sociedade e do Estado. Aí as pessoas acham, mas isso é muito abstrato. Então, o poder público vai usar esse subterfúgio para ocultar tudo. Não é verdade, não é? A gente tem muita clareza do que seria isso, né? Então, se você tem um plano estratégico de combate ao crime organizado, como que você vai publicizar isso antes da ação ser concluída? Tem como. E o princípio da eficiência? Você não tem que alcançar um bom resultado na sua ação? Você está respaldado, inclusive, por um princípio da própria administração pública, não é? Você tem que concluir a ação primeiro, porque se você divulga para a sociedade em geral, evidentemente que o crime organizado também terá acesso. E isso não convém à maioria da população. Não é do interesse coletivo e geral que esse tipo de informação seja divulgada. Então, o poder público precisa, sim, e tem o dever de restringir o acesso a um tipo de documento, um tipo de informação como essa. Um pedido, por exemplo, eu quero saber quantas armas o Estado comprou no ano tal, quanto de munição. Ora, não é difícil de prever que isso pode ter repercussões, não é? Então, no caso concreto, a gente percebe que não é tão difícil assim a gente fazer o enquadramento nos termos da lei. E para isso que o cidadão também tem a possibilidade de recorrer. Uma coisa maravilhosa, né? Você tem instâncias recursais. Isso é um aspecto muito positivo da lei. Você poder reclamar para uma instância superior, né? Eventualmente de um acesso que lhe foi negado. Você está inconformado e você gostaria que aquele ato fosse revisto por uma outra instância. Então, a possibilidade, porque ninguém é infalível, então, a possibilidade da administração rever os seus próprios atos é formidável, né? E é para isso que existem as instâncias. A primeira instância é dentro do próprio órgão. A segunda já é fora, porque também mantém uma isenção na análise, já é a Ouvidoria Geral do Estado. E a terceira é essa comissão, já é um colegiado, né? Essa Comissão Estadual de Acesso à Informação, que é, no âmbito do Executivo, é a última instância recursal. Um órgão colegiado formado por representantes de várias secretarias, né? Cada um com uma formação, com uma experiência, com uma vivência diferente, né? E que vai contribuir para analisar o caso concreto ali do pedido em tela. Então, o interessante é que o direito de acesso, ele realmente guarda uma estreita relação com o nosso trabalho dos arquivos e com os documentos.
embora o cidadão ainda não se dê muito conta disso. Quem que mais pergunta? Os jornalistas, que estão acostumados a perguntar, não é? Nós gostaríamos que o cidadão comum perguntasse: por que que a obra da creche não foi concluída? Por que que a obra do hospital está paralisada, né? Por que houve o aumento da passagem? Mostrar a planilha de custos. Eu quero saber a planilha. A gente gostaria que o cidadão se interessasse, né? E perguntasse mais para a administração. Mas ainda a lei não foi apropriada, né, pelo cidadão comum. Então, quem mais pergunta são as pessoas, são pesquisadores ou profissionais ou jornalistas, não é? Independente de qualquer coisa, não deixa de ser um controle social sendo exercido. E isso é muito positivo. E a administração também, eu costumo dizer, não pode ter vergonha de proteger a informação sigilosa. Hoje, é quase um tabu você negar o acesso, né? Eu digo assim, a gente tem que praticar a restrição de forma desavergonhada, porque ela é fundamentada legalmente. Não precisamos ter vergonha disso, porque, geralmente, o que a imprensa mal informada sobre isso diz? Olha, negou, é contra a lei, é contra a transparência. Mas, muitas vezes, esse mesmo requerente gostaria que os seus dados pessoais fossem protegidos, né? Então, assim, o que é público? O que invade a esfera privada? Não é? Então, o Estado precisa ter critérios claros para que qualquer pessoa, qualquer servidor que esteja lá no atendimento tenha clareza do que pode e do que não pode. Então, o nosso grande desafio é conhecer esses documentos, conhecer as informações que estão registradas nos documentos e construir critérios seguros para a prática da restrição. Então, a publicidade é a regra, né? E as exceções serão tratadas com critérios técnicos. E a gente tem que transformar esses critérios, tanto quanto possível, em critérios técnicos e não políticos. Essa é uma área técnica, a gestão documental, estudar as informações, os impactos que ela tem na vida do cidadão comum, da sociedade. É um trabalho de natureza técnica, não tem por que a assessoria de imprensa querer fazer isso. Não tem por que assessores diretos dos secretários quererem deliberar sobre o que é público ou não. São profissionais que estudam isso, que estão mais aptos a definir esses critérios e a fundamentar. Mesmo porque, esgotadas as instâncias recursais dentro da administração, resta ainda a possibilidade da judicialização. Então, o direito do cidadão não se esgota no âmbito administrativo. E se nós não praticarmos a restrição de forma responsável e criteriosa, perderemos lá no judiciário. Não será nada bom, né, para a administração. Então, assim, acho que temos que avançar nesse sentido. A lei deu, digamos assim, a régua e o compasso, né? É uma bússola. Mas temos que nos aprofundar nisso e construir os critérios. E publicizar os critérios. Que critérios nós estamos praticando? Eles precisam ser transparentes para estar em harmonia com o próprio espírito da lei. Não podemos achar que são decisões de bastidores, não é? Que o poder público toma e não precisa dar satisfações a ninguém. Não, é como a gestão documental. A gente faz as tabelas com os prazos de guarda e publica no Diário Oficial. E diz, olha, esses documentos serão eliminados nesses prazos. Princípio da publicidade. Se um cidadão discordar e quiser saber por quê, teremos todas as justificativas técnicas, legais, administrativas, para fundamentar aquela decisão. E é um direito dele.
eventualmente, querer saber ou questionar, não é? E assim também deveria ser com a LAI. Como que a gente faz acesso? Volta um pouquinho. A gente faz com normas, diretrizes, planos de classificação, tabelas de temporalidade, e para falar sobre isso precisaria de uma outra palestra, né, porque é um tema já mais específico, como fazer as tabelas, os planos de classificação, as normas de protocolo, os sistemas informatizados de gestão arquivística. É esse conjunto de ações que constrói uma política de gestão documental. Esse é o plano e tabela das atividades meio, né, do Poder Executivo de São Paulo. A Assembleia se inspirou bastante, nós acompanhamos o processo de elaboração do plano e da tabela aqui da Alesp, se inspirou bastante, fez algumas adaptações, mas é o plano que a gente utiliza no Executivo paulista. E ele define os prazos de guarda dos documentos, o que vai ser eliminado, o que vai ser preservado. Pode ir. Quem tiver interesse pode entrar no site do Arquivo do Estado. Esse material está todo disponível lá, inclusive, para download. Então, por que a gente faz gestão? Porque é uma ação transversal, ela impacta todas as políticas públicas. Já ouvi dizer assim, por que o secretário da Saúde precisa se preocupar com o arquivo? Ele tem que se preocupar em ampliar o número de leitos. Por que o secretário da Educação precisa se preocupar com documento? Ele tem que ampliar o número de escolas, né? Ou aumentar o índice de aprovação dos alunos. Claro, a atividade finalística é essa mesmo. Agora, para que eles tenham eficiência nessa atividade finalística, tem uma ação que é meio. O secretário da Saúde não vai saber onde construir ou ampliar o número de leitos se ele não tiver informações confiáveis, consistentes sobre a realidade da saúde pública. E isso está nos documentos. Da mesma maneira, o secretário da Educação não vai conseguir tomar as melhores decisões se ele não conhecer profundamente a realidade escolar, né? E isso ele vai conseguir recuperar por meio de informações arquivísticas de documentos públicos, né? Então, é uma ação meio, mas que impacta tudo o resto. A gestão também, eu costumo dizer que é um lastro da boa governança, não é? Por quê? Porque sem memória, sem passado, sem séries históricas, é difícil fazer projeção para o futuro, não é? Você chuta, mas não é planejamento sério. Então, os arquivos, os documentos, as informações servem ao bom planejamento. E também servem à eficiência, à transparência, à economia de recursos, né? À qualidade dos serviços. E ela é fundamental para a proteção de direitos do Estado, do servidor e também do cidadão. A comissão de avaliação é fundamental nesse processo, né? Nós estamos hoje aqui a convite da Comissão de Avaliação de Documentos da Alesp, que foi instituída em 2011. E é um grupo multidisciplinar, pessoas de vários setores, com formações diferenciadas. E é um trabalho de análise, né? De análise dos documentos. Então, aquilo que foi naturalizado ao longo do tempo, todo mundo aqui lida o tempo todo com o documento, ou usa o documento, ou produz o documento, se familiarizou tanto com eles que não consegue transformá-lo em objeto de reflexão. Então, a proposta aqui é olhar para o documento, né, não como um usuário da informação simplesmente, né, mas esse olhar do o que significa o documento para a administração pública. O que ele registra, o que ele prova, né? E, em função disso, definir a política de gestão documental, a definir prazos, destinação, etc. e tal. Nós podemos eliminar documentos? Sim, assim como podemos restringir o acesso. A lei nos faculta isso, é uma atividade de natureza técnica. Mas temos que fazer o trabalho técnico, de análise, de avaliação e de fundamentação das propostas. Então, nós também eliminamos muito documento, mas
um trabalho que é fundado na avaliação, nas tabelas de temporalidade, na legislação, não é? E no conhecimento que a administração produz e acumula ao longo do tempo e que está na cabeça dos servidores. A gente faz gestão do conhecimento também, né? Porque a gente começa a prospectar na cabeça dos envolvidos, dos produtores e principais usuários do documento, o que ele significa, qual é a função dele. Então, eliminar faz parte, não é possível guardar tudo, e nem é desejável, né? E seria um custo absurdo. Nós poluiríamos muito os nossos arquivos. É preciso fazer esse saneamento, né? Porque a administração é repetição, é sempre mais do mesmo. Os documentos parecem coelhos, né? O tanto que eles se reproduzem com tanta rapidez. E todos têm função, mas muitas vezes a função se esgota rapidamente, não precisamos ficar guardando por décadas, né? E temos que preservar o que de direito, né? O que diz a lei de arquivos. Os documentos de guarda permanente, os considerados de guarda permanente, são inalienáveis e imprescritíveis, não podem ser eliminados nunca. Essa é uma imagem do inventário do sapateiro. E esses documentos estão protegidos também constitucionalmente. Então, lá nos artigos 215 e 216 da Constituição, está dito que temos direito, né, de acesso aos documentos que tenham valor cultural. Então, esse patrimônio pertence à coletividade e nós temos que preservá-lo. O que deve ser preservado? O que tiver valor. Ah, tá. Mas o que é que tem valor? Aí depende da avaliação, né? A lei não serve a esse propósito. A lei dá a diretriz básica. O que tiver valor tem que ser preservado. Mas como eu sei o que tem valor? Eu tenho que fazer trabalho de gestão. Se não fizer, não vou saber. Porque o documento não levanta a mãozinha e diz, eu sou para ser preservado, eu sou de guarda permanente, não é? Alguém tem que ir lá, tem que analisar, e tem que construir o critério, e tem que depois oficializar esse critério e dar publicidade para ele, para que ele ganhe legitimidade, não é? E que a gente possa praticar a eliminação de uma forma autorizada e segura, sem nenhum tipo de suspeição de que estejamos eliminando o que não devemos eliminar, não é? Por quê? Porque é um trabalho conduzido por profissionais da área técnica. Com os documentos digitais, a mesma coisa acontece. Não é diferente dos documentos em papel. E desafios novos e muito mais complexos se impõem a nós também em relação aos documentos digitais. Então, temos que estar atentos a essa produção, tipo de armazenamento, de gestão e de acesso aos documentos digitais. Inclusive, do desenvolvimento dos sistemas que vão se encarregar de produzir esses documentos, né? Porque qual é a nossa missão? Independente de suporte. Garantir a autenticidade, a integridade e a disponibilidade desses documentos ao longo do tempo. Tempo longo para nós não é 10 anos, né? São séculos. E queremos uma tecnologia que nos permita ter acesso à informação daqui a 100, 200, 300, 400, 500 anos. Os documentos digitais continuam, assim como os documentos em papel, a ter valor de prova e valor informativo, né? Então, vocês veem que lá a Receita Federal, quando vai investigar, pega os CPUs todos e leva embora. Estão levando os arquivos, né? Então, se desses documentos digitais não tivessem valor de prova, eles não seriam confiáveis. No entanto, são, né? Unir a tecnologia com os critérios. Muita gente mistifica a tecnologia. Acha que é ela que vai dizer para nós o que é para ser guardado. E não é ela. Ela automatiza procedimentos e a aplicação de critérios previamente definidos, por quem entende de documento, não é? E aí você aplica sistemicamente aqueles critérios, aqueles prazos. Então, não tem nenhum sistema que nos diga o que tem valor, o que devemos guardar. Isso não existe. São esses grupos, essas comissões de servidores que se dedicam a estudar os documentos, que saberão dizer, né?
E aí sim, os sistemas de controle, de gestão de documentos, eles vão incorporar esses critérios, né? E aplicar sistemicamente. Mas não foi o sistema, né, que disse o que nós deveríamos guardar ou poderíamos eliminar. Então, só para fazer esse fecho aqui, antes das perguntas de vocês, né? Só lembrando assim que os arquivos públicos, eles de fato, eles são um lugar, né? Um lugar. É um lugar onde tem documentos, onde tem informações. Mas ele não é só isso. Arquivo é trabalho de inteligência. Como eu disse para vocês, é um lugar de construção de normas e de critérios e de procedimentos, né? É um lugar onde a gente aprende a conhecer os documentos e a tratar as informações, né? Então, nós temos aí que superar ainda esse preconceito em relação aos arquivos e aos documentos, como se fosse um trabalho meramente operacional. Tem também atividades operacionais. Higienizar documento, colocar o documento na caixa, etiquetar, botar na estante. Mas tem também o outro, pensar o documento, que legislação regula a sua produção, que prazos precaucionais ou prescricionais ele deve observar, o que tem valor para pesquisa, para reconstituição de fatos pretéritos ou não, né? O que é de acesso público e o que é sigiloso, o que são dados pessoais. Todas essas questões estão envolvidas na política de gestão e de acesso à informação, né? Então, é um trabalho que exige de nós pesquisa, estudo e produção de conhecimento. Quais são os grandes desafios que nós temos aí pela frente? O que podemos eliminar nesse mar de informações, cada vez mais, né, sendo produzidas? O que guardar disso tudo, né? E o que eliminar? Que é o grande desafio desse trabalho de avaliação documental que as comissões de avaliação fazem. O que e como preservar? É o grande desafio da modernidade, onde tudo é descartável. O que nós devemos preservar para o futuro, para gerações futuras, né? Como tratar a informação? É o grande desafio da sociedade da informação. Não basta gerar informação, acumular informação. É preciso conseguir recuperá-la no momento em que você precisar dela. Senão você vai ter o ônus da guarda e não vai ter o benefício do acesso. Então, esse é o grande desafio da sociedade da informação, né? E o que é redundância? O que é mais do mesmo? Que não faz falta nenhuma se for eliminado, né? Como assegurar o direito de acesso? Que é o grande desafio da democracia. Como racionalizar procedimentos e informatizar processos e serviços? Que eu diria que é o grande desafio da gestão pública, né? Então, veja que nós estamos aí diante de grandes desafios. Não há receitas prontas, né? Nós temos o norte, né? Nós temos diretrizes gerais, orientações muito seguras na nossa Constituição, na nossa legislação, mas ainda falta um trabalho de construir conhecimento sobre os documentos que a administração produz e o significado que eles têm para representar as nossas instituições e para representar a época em que eles foram gerados. Eu acho que era isso. Aí, obrigada. Eu avancei um pouco, mas eu fico à disposição de quem quiser fazer algum tipo de ou comentário, ou pedir alguma informação adicional. Ainda sobre o mote dessa apresentação, o que o servidor tem a ver com a gestão, né? Foi bem explorado esse assunto, a senhora soube aprofundar e mostrar os vários aspectos. Mas, às vezes, a pessoa só se mexe quando ela recebe algum tipo de pressão ou tem a iminência de acontecer isso. Então, eu gostaria que, se possível, que a senhora falasse alguma coisinha sobre esse acordo que foi feito do arquivo com o TCE, né?
E eu me refiro ao TCE exatamente como uma possibilidade de pressão no servidor público. Então, se a senhora poderia falar algumas palavrinhas sobre o protocolo que foi feito, enfim, o que saiu de resultado entre essa colaboração entre o arquivo e o TCE. Nós assinamos em janeiro, né, agora de 2018, um termo de cooperação técnica com o TCE que nós construímos no ano passado. E tem um plano de trabalho anexo a esse termo de cooperação. Um plano de trabalho que envolve vários setores dentro do Arquivo do Estado e vários setores dentro do tribunal. Então, desde organizar eventos, agora em maio nós vamos organizar em conjunto um evento sobre os 6 anos da Lei de Acesso à Informação, né? Vai ser no dia 17 de maio, já vai ser uma parceria, uma ação conjunta nossa, cursos e também insumos para o tribunal nas suas auditorias, né? Quer dizer, para que ele inclua nas auditorias um item também sobre gestão documental, né? Porque eles incluíram sobre acesso à informação, a partir de toda a pressão aí de fazer a lei acontecer, né? E nós demonstramos que uma coisa decorre da outra e que o tribunal precisaria passar a exigir também arquivos organizados, né? Documentos organizados, porque sem isso nós não conseguiríamos cumprir a lei, né? Então, o acesso à informação é uma finalidade. Funcionando. Pode usar o microfone de mesa. Nós conversamos bastante com os técnicos lá do Tribunal de Contas sobre isso, né? Sobre a importância de conscientizar o gestor de que não dá para ele fazer acesso à informação. Não é uma atividade. Porque muitos gestores dizem assim, como é que eu faço para cumprir a lei? Como é que eu dou acesso à informação? O acesso à informação é uma finalidade, né? Agora, você pode fazer uma porção de coisas que vai conduzir a isso. Que coisas são essas? Primeira coisa, você tem que ter arquivo organizado, né? Você tem que ter normas de protocolo que regula desde a produção do documento. Você precisa ter tabelas de temporalidade, prazos de guarda definidos. Você precisa ter um sistema de gestão e controle de documentos, um sistema informatizado. Se você tiver tudo isso, e você tiver profissionais para tratar a informação, você vai naturalmente cumprir a lei, que as informações estarão disponíveis e acessíveis. Então, cumprir a lei depende de um trabalho de bastidor que tem tudo a ver com os arquivos e a gestão documental. E o tratamento da informação, tal como aparece na lei, né? Tratar a informação, cuidar desde a produção, o armazenamento, o uso, a tramitação, né? A preservação. Então, essas ações todas é que conduzem ao acesso, né? Então, ninguém faz acesso à informação, mas pode promover a gestão documental. É uma consequência natural de você ter informações, documentos organizados, informações acessíveis, né? E disponibilizar o quanto puder as informações que são de interesse público e geral. Também tem um exagero, tem gente que acha que precisa digitalizar todos os documentos para botar no site. Não é. A lei diz documentos de interesse coletivo ou geral. Não são todos. Quais são eles? Cabe aos técnicos identificarem. Quais são aquelas que interessam a toda a coletividade? E apenas essas. As demais é no caso a caso. O cidadão demanda pessoalmente o SIC. Porque o tanto que se gasta também com isso, não é? E não é tudo de interesse coletivo ou geral, não é verdade? Então, assim, eu acho que está faltando para a gente
critérios, né? Critérios para processar isso. A partir do momento que a gente construir esses critérios, acho que vai ser mais fácil dar efetividade para a lei. Uma pergunta, professora. Com base na palestra de hoje, a senhora deu a entender que o documento, quando ele nasce em forma física, ele, sendo passado para a forma digital, ele tem menos eficácia. É isso mesmo? Ele deixa de ter, ele perde o caráter histórico pelo fato de passar pelo formato digital? Somente o documento físico que tem a eficiência e tem a importância histórica? Não. Eu ali estava tentando fazer a distinção entre o que é original e o que é cópia. Então, o documento que nasce digital, o original é digital. Se você mandar imprimir, você está fazendo uma cópia dele. Então, eu tenho a obrigação de preservá-lo no ambiente digital, porque esse é o original. E vice-versa também. E o vice-versa também. Físico, o original Isso. é o físico. Se ele nasceu papel, o original é papel. Eu posso microfilmar? Posso. Eu posso digitalizar? Posso, mas eu estou extraindo uma cópia do documento. Né? Diferentemente do microfilme, a cópia digitalizada ela não tem a mesma eficácia jurídica que o microfilme. A lei do microfilme é mais avançada nesse sentido. Né? Porque tem vários procedimentos lá que precisam ser observados que resguardariam essa autenticidade do documento. E o documento original, ele tem uma aura, né? Ele tem uma aura, o original. Então, não é que a cópia, por exemplo, digitalizada, certificada digitalmente, ela teria eficácia jurídica? Teria. Mas se o documento é original, em papel, este original deve ser preservado. Porque, olha só, nós autorizaríamos eliminar o inventário do sapateiro porque ele foi digitalizado? Um documento do século XVI? Né? Não. Nós podemos digitalizar para evitar o manuseio do original, para preservá-lo ainda mais, não para eliminá-lo. Para facilitar o acesso também, né? E para facilitar o acesso, amplamente, botar nos sites e tudo. Né? Então, assim, às vezes eu dou uns exemplos assim, exagerados, mas é só para ter efeito pedagógico. Né? Eu fico assim, imagina, a gente vai no Arquivo Nacional, digitaliza a Lei Áurea, e depois elimina o papel velho. Né? A gente vai no Louvre, fotografa, filma a Mona Lisa, e depois também joga aquele quadro fora. Velho, né? Muito velho aquilo. Então, assim, é isso. O bem cultural, ele tem um valor que é intangível. Né? O original, ele tem um valor intangível. Assim. Então, não é só o valor informativo. Porque, por exemplo, o valor informativo de um documento não está apenas na informação nele registrada, mas o papel em que ele foi gerado é uma informação. A tinta utilizada é uma informação. A grafia em que ele foi produzido é informação sobre uma época, que a cópia não te daria. Né? Assim como o digital também tem informação. E né? como o digital também a tem resolução em que ele foi tem os gravado, metadados, né? Tem todos os metadados que nascem com a produção do documento. E aí nós temos que dar um jeito, estamos nessa busca, de preservar o documento digital, porque ele é o original, se ele nasceu digital. Agora, se ele nasceu papel e foi digitalizado, a cópia digital é cópia, não é o original. Mais alguma pergunta? Então, eu quero agradecer a presença da professora Ieda Pimenta Bernardes, que nos presenteou aqui com seus conhecimentos, sua experiência, sua inteligência, suas análises. E agradecer também a presença de todos. Eu gostaria de que tivesse bem mais pessoas aqui, mas eu acho que isso é uma batalha que faz parte do que foi discutido hoje aqui, né, que é mostrar a importância da gestão documental para o servidor público. Muito obrigado. Sim, foi gravado a apresentação e ela vai ficar disponível na internet, com certeza. Muito obrigado. Obrigado a todos.
tranquilo.